E aí, pessoal, o que se diz do futuro de Douglas Costa? A relação com o Grêmio, as possibilidades de mercado, como está se construindo os próximos passos desse jogador. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Douglas Costa saiu do céu ao inferno junto ao torcedor do Grêmio. A esperança para a temporada de 2021, o maior contrato, a melhor contratação da história do Grêmio, virou decepção com o rebaixamento tricolor. E a partir desse momento, todos os caminhos indicavam para sua saída, rápida saída. O Grêmio sabe da dificuldade de pagar o contrato que firmou com esse jogador. Ele tem um empréstimo até a metade do ano que vem, mas uma renovação automática até o final de 23. E isso causa, sim, muito descontentamento. Internamente, as ações desconectadas do jogador, pedindo para sair em véspera de jogo, fazendo festa logo depois do rebaixamento, criaram sim conflitos, olha, de difícil manutenção, ou de difícil forma de ultrapassar isso. O Grêmio, que tem que ter responsabilidade sobre o que contratou, sabe que uma rescisão deste contrato criado, ela é completamente inviável. Imaginem vocês falar em torno de 1.200.000, 1.300.000, multiplicados aí pelo ano de 2022 inteiro e também pelo ano de 2023. É impossível. Então o que está se fazendo? O jogador já foi oferecido para alguns clubes. A gente sabe do Atlético Mineiro, a gente sabe também do Flamengo, a gente sabe também do São Paulo. O que foi discutido nestes clubes? Porque até agora a gente não ouviu nada de Douglas Costa. A gente sabe de alguns bastidores, mas a gente também não ouviu nada. Então, como que a gente pode construir? Por quê? Porque a imagem do Douglas Costa, ela foi arranhada inclusive dentro do grupo de jogadores, que se incomodaram com a postura dele. E é natural que isso aconteça. E aí tudo passa por construção. Como que a gente vai imaginar agora esse jogador caminhando dentro da realidade do Grêmio ou diminuindo as suas questões para tentar uma nova página, talvez, interna? A informação que se tem é que o Douglas teria procurado os dirigentes para tentar compor, não a saída, mas a permanência, dizendo e se mostrando definitivo em tentar ajudar o Grêmio. E aí a pergunta: isso serve ou não serve? Douglas Costa é ou não é ainda a solução? O torcedor vai esquecer ou não vai esquecer? São perguntas difíceis de responder, muito complexas. O valor se resolve. Por quê? Porque se baixa, por exemplo. Mas me parece que a discussão ainda não chegou aqui, apesar de todos terem escutado, até mesmo com certa surpresa, a vontade do jogador em permanecer. O que se falou de São Paulo, de Atlético e de Flamengo? O contrato dele com o Grêmio é impagável para esses clubes. Os clubes não pretendem investir o que o Grêmio investiu. E aí o recuo do jogador para os assuntos no Brasil. Alguns pensam, foi por isso que ele procurou o Grêmio. Mas acho que não. Acho que não. Talvez tenha a vontade de fato de ajudar, talvez tenha a ambição de tentar tirar a imagem com o torcedor, ele que se diz gremista. Pode ser. A gente muitas vezes não consegue saber exatamente qual é a origem. Se é um mercado que já se fechou para ele internamente ou de fato existe essa realidade dele de tentar compor. Fora do país, muitos já discutem o Catar como algo definitivo para ele, que ele poderia ter um grande contrato lá. Tem gente que fala isso. Dentro das informações que a gente conseguiu buscar, não é o Catar. Então está tudo muito disperso ainda. E por isso que a pergunta, o futuro de Douglas Costa, segue aberta, mesmo já passados alguns dias dessa realidade. O jogador está curtindo férias nesse momento, tem postado através das redes sociais da sua esposa a sua tranquilidade no trato disso, mas a gente sabe que aqui está se trabalhando forte neste ponto. O empresário trabalha para colocar ou para tentar criar alguma solução e o Grêmio espera
essa solução para poder se decidir. Hoje está sob contrato e o contrato para efeito de Série B é impagável. O Grêmio baixaria de 15 milhões para 8 milhões, entre 7 e 8 milhões, e Douglas tomaria uma parte importante desse salário. Tem gente que fala dessa folha. Tem gente que fala que o alto salário do Douglas incomodou o grupo de jogadores. Eu discordo disso, vocês sabem a minha opinião, eu discordo disso. Mas é preciso posicionar neste momento que essa realidade aqui, ela não é tão fácil dos dirigentes comporem. Porque ou tem a aprovação para a saída do Douglas e encontra um mercado forte que ele possa ganhar salários iguais, ou não tem motivo para ele sair e abrir mão de fortunas. Essa é a realidade. O Grêmio está amarrado no próprio contrato. O Grêmio é refém do próprio contrato que assinou. E quando a gente começa a visualizar o caminho e sabe que o São Paulo recuou, que o Atlético recuou, que o Flamengo recuou exatamente pelo contrato amarrado do Grêmio, que não quer um centavo, o Grêmio simplesmente quer liberar o seu contrato e passar para lá. Lembrando, ele ainda está emprestado aqui. Ele tem um contrato até a metade do ano emprestado aqui, ele pertence à Juventus. Então esse é outro ponto que é preciso construir, mesmo que a Juventus já tenha dito, eu não quero mais. Eu não quero mais, fiquem aí com o contrato que vocês fizeram. Então é uma situação difícil de se analisar, difícil de se montar, para não se criar um passivo gigante. Um passivo gigante seria a maior rescisão da história do Grêmio, disparado dos outros. Rescisões essas que o Grêmio ultimamente tem sido pródigo em pagar fortunas, deixando jogadores que chutaram meia bola aqui milionários. Mas esse especialmente seria um rombo maior ainda. E o Grêmio não está em época de rombo. O Grêmio está em época de respeito às finanças para não cometer os erros que cometeu. O Grêmio gastou demais em jogadores insuficientes. O Douglas, até agora, é exatamente isso. Mesmo que eu entenda, e todos concordam comigo, que a contratação foi uma grande ação que o Grêmio precisava fazer. Mas o fato é que o resultado hoje ele é só financeiro até agora. E trágico, né? E trágico. Portanto, muita cautela, muita tranquilidade para analisar, para não criar um rombo. E talvez não descartem que o futuro seja em Porto Alegre com o Grêmio. E aí, impossível não perguntar para vocês. Vocês aceitariam? Vocês permitiriam? O torcedor se incomodaria? O torcedor gosta e quer dar uma segunda chance? É uma pergunta que só a torcida consegue responder. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.